Ao terceiro dia, Deus plantou o jardim a leste da terra, no extremo leste do mundo, além do qual, em direção ao nascente, não se acha nada além de água que circunda o mundo inteiro e alcança os limites do céu. E ao norte do jardim há um mar de água, claro e puro ao paladar, como nada se iguala, de maneira que, através de sua transparência, pode-se olhar para as profundezas da terra. E quando o homem lava-se nela, torna-se limpo por sua limpidez e branco por sua brancura, mesmo que ele estivesse escuro. E Deus criou este mar de seu próprio agrado, pois ele sabia o que seria do homem que ele iria fazer. Assim, após deixar o jardim por causa de sua desobediência, nasceriam homens na terra, dentre os quais morreriam os justos, cujas almas Deus faria ressurgir no último dia. Quando então voltariam à sua carne, banhar-se-iam na água do mar e todos se arrependeriam de seus pecados. Mas quando Deus fez Adão sair do jardim, ele não o colocou na fronteira norte, para que não se aproximasse do mar de água, e ele e Eva se lavassem nele, e se tomassem limpos de seus pecados, esquecendo a desobediência cometida. Então, novamente, quando ao lado sul do jardim não agradava a Deus permitir a Adão lá habitar, pois, quando o vento soprasse do norte, trar-lhe-ia no lado sul o delicioso aroma daquelas árvores do jardim. Por isso Deus não colocou Adão ali para que não aspirasse o doce aroma daquelas árvores, esquecendo sua desobediência e encontrando alívio ao se deliciar com o aroma das árvores, e assim se limpasse de sua desobediência. Novamente também, porque Deus é misericordioso e de grande piedade e governa as coisas de uma maneira que somente Ele sabe, Ele fez nosso pai Adão habitar na fronteira oeste do jardim, porque daquele lado a terra é muito extensa. Deus ordenou-lhe que ali habitasse numa caverna dentro da rocha, a caverna dos tesouros abaixo do jardim. Capítulo 2. Mas quando nosso pai Adão e Eva saíram do jardim, palmilharam o chão com seus pés, sem saber por onde caminhavam. E quando chegaram à abertura dos portões do jardim e viram a terra vasta estendendo-se diante deles, coberta de pedras grandes e pequenas e de areia, tiveram medo e tremeram e prostraram-se com suas faces no chão, acometidos pelo medo, e jaziam como mortos, porque haviam estado até então na terra do jardim, belamente plantado com toda espécie de árvores, e agora se viam numa terra estranha que não conheciam e nunca tinham visto. E porque naquele tempo eles eram cheios de graça e de uma natureza luminosa, e não tinham o coração voltado para coisas terrenas. Por isso Deus teve piedade deles, e quando ele os viu caídos de fronte ao portão do jardim, enviou sua palavra ao pai Adão e a Eva, e ergueu-os de sua prostração. Capítulo 3. Deus disse a Adão: Eu ordenei os dias e os anos nessa terra, e tu e tua descendência deverão habitar e caminhar nela, até se cumprir os dias e os anos. Então eu enviarei a palavra que te criou, e a qual tu desobedeceste, a palavra que te fez sair do jardim, e que te ergueu quando tu estavas caído. Sim, a palavra que te salvará novamente quando os 5 dias e meio estiverem consumados. Mas ao ouvir essas palavras de Deus acerca dos grandes 5 dias e meio, Adão não entendeu o seu significado, pois Adão estava pensando que haveria somente 5 dias e meio para ele, até o fim do mundo. E Adão chorou e suplicou a Deus que lhe explicasse isto. Então Deus, em sua misericórdia por Adão, que fora feito segundo a sua própria imagem e semelhança, explicou-lhes que estes eram 5.500 anos, e como um viria para salvá-los e a sua descendência. Mas Deus fizera antes disso essa aliança com nosso pai Adão, nos mesmos termos, quando ele saiu do jardim e se encontrava junto à árvore da qual Eva tomara do fruto e lhe dera a comer. Por quando eu saí do jardim, nosso pai Adão passou por aquela árvore e viu como Deus então havia mudado sua aparência para uma outra forma e como ele ressecara. E aproximando-se dela, Adão teve medo, tremeu e caiu. Mas Deus, em sua misericórdia, ergueu-o e então fez aliança com ele. E novamente, quando Adão estava junto ao portão do jardim e viu o querubim,
com uma espada de fogo fulgurante na mão, encolerizar-se e fitá-lo com desagrado, tanto ele quanto Eva ficaram com medo dele e pensaram que ele intencionava matá-los. Assim, eles prostraram-se e temeram de medo. Mas ele apiedou-se deles e mostrou-lhes misericórdia. E, voltando-se, subiu ao céu e suplicou ao Senhor e disse: Senhor, vós me enviastes para guardar o portão do jardim com uma espada de fogo. Mas quando vossos servos Adão e Eva viram-me, prostraram-se e ficaram como mortos. Ó meu Senhor, o que devemos fazer com vossos servos? Então Deus apiedou-se deles e mostrou-lhe misericórdia, e enviou seu anjo para guardar o jardim. E a palavra do Senhor veio a Adão e Eva e ergueu-os. E o Senhor disse a Adão: Eu te disse que ao final dos 5 dias e meio eu enviaria a minha palavra e salvar-te-ia. Fortalece, pois, teu coração e habita na caverna dos tesouros, da qual eu te falei antes. E quando Adão ouviu essa palavra de Deus, ele foi consolado pelo que Deus lhe tinha dito, pois ele lhe dissera como o salvaria. Capítulo 4. Mas Adão e Eva choraram por temerem de sair do jardim, a sua primeira habitação. E certamente, quando Adão olhou para sua carne, que estava alterada, chorou amargamente, ele e Eva, pelo que havia feito. E eles caminharam e desceram docilmente para a caverna dos tesouros. E ao chegarem, Adão lamentou-se e disse a Eva: Olha para esta caverna que será nossa prisão neste mundo. É um lugar de castigo. Que é isto comparado com o jardim? Que é esta estreiteza comparada com o espaço do outro? Que é esta rocha ao lado dessas grutas? Que são as trevas dessa caverna comparada à luz do jardim? Que é esta lápide de rocha suspensa para nos abrigar comparada à misericórdia do Senhor que nos escolhia, a misericórdia do Senhor que nos acolhia? Que é o solo dessa caverna comparado à terra do jardim, essa terra coberta de pedras e aquela plantada com deliciosas árvores frutíferas? E Adão disse a Eva: Olha, para os teus olhos e para os meus, que dantes viam anjos no céu louvando, e eles também sem cessar. Mas agora nós não vemos como vimos, nossos olhos são de carne, não podemos ver da mesma maneira como viam antes. Adão disse novamente a Eva: Que é o nosso corpo hoje comparado ao que era nos dias passados, quando habitávamos no jardim? Após isso, Adão não gostou de ter de entrar na caverna sob a rocha suspensa, nem entraria nela jamais por vontade própria. Mas curvou-se às ordens de Deus e disse a si mesmo: A não ser que eu entre na caverna, serei novamente um desobediente. Capítulo 5. Então Adão e Eva entraram na caverna e permaneceram em pé orando, em sua própria língua, desconhecida para nós, mas que eles bem conheciam. E enquanto oravam, Adão ergueu os olhos e viu acima de sua cabeça a rocha e o teto da caverna que o cobria, de maneira que não podia ver nem o céu, nem as criaturas de Deus. Então ele chorou e golpeou pesadamente seu peito, até que caiu e ficou como morto. E Eva sentou-se chorando, pois acreditava que ele estivesse morto. Então ela ergueu-se, estendeu suas mãos a Deus, pedindo misericórdia e piedade, e disse: Ó Deus, perdoe-me do meu pecado, o pecado que eu cometi, e não volteis contra mim. Pois fui eu quem provocou a queda do vosso servo, do jardim para este lugar perdido, da luz para essa escuridão, e da morada da alegria para esta prisão. Ó Deus, olhai para este vosso servo assim caído e ressuscita-o de sua morte, para que ele possa lamentar-se e arrepender-se de sua desobediência cometida através de mim. Não levei sua alma desta vez, mas deixe-o viver para que ele possa expiar sua culpa segundo a medida de seu arrependimento e fazer vossa vontade antes da sua morte. Mas se vós não o ressuscitardes, então, ó Deus, leva minha própria alma, para que eu esteja com ele, e não me deixei nesse antro só e abandonada, pois eu não suportaria ficar só neste mundo, mas com ele somente. Pois vós, ó Deus, fizeste cair uma sonolência sobre ele, e tomaste um osso de seu lado, e restauraste a carne em seu lugar, por vosso poder divino. E vós me tomaste o osso e me fizeste uma mulher, luminosa como ele, com coração, razão e fala, e de carne como ele mesmo.
e vós me fizeste a semelhança de seu semblante, por vossa misericórdia e poder. Ah, Senhor, eu e ele somos um, e vós, ó Deus, sois o nosso Criador, vós sois aquele que nos fez a ambos no mesmo dia. Portanto, ó Deus, dai-lhe vida para que ele possa estar comigo nessa terra estranha, enquanto nós moramos nessa por causa de nossa desobediência.